Saudações, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, ao povo de Deus que acompanha as nossas meditações. E é sempre um privilégio poder compartilhar, repartir as experiências nossas, repartir as experiências que encontramos na Palavra de Deus e que servem para a nossa caminhada nos dias de hoje. Quando nós nos deparamos com os textos que encontramos na Palavra de Deus, sempre vamos perceber que são palavras que muitas vezes nos estimulam à vitória. Mas alguns textos, elas nos trazem, se não atentarmos bem, algumas incompreensões. E nós, nas nossas caminhadas aqui no mês de julho, estamos falando sobre a saída do povo hebreu lá do Egito. E estamos aprendendo algumas coisas fundamentais e preciosas. E a nossa meditação nessa noite ela vai se basear no título, Deus sabe conduzir o seu povo. Por que esse título e por que esse texto? Porque nos dias de dificuldade, quem de nós não espera que tudo da noite para o dia seja aplanado, seja realmente os caminhos eles tortuosos sejam endireitados, e achamos que isso é dever de Deus, que Deus é que tem que fazer isso. E vamos então aprender nessa meditação algumas coisas importantes com esse texto. E o texto encontra-se lá no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17 e 18. E que nos diz o seguinte: E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. É muito estranho, quando nós nos deparamos com esse evento. Deus havia realizado através de Moisés portentosos acontecimentos. Quem de nós, em filmes de TV relacionados aqui ao Êxodo ou em alguma outra coisa, não ficamos impressionados com as atitudes de Deus, como é que Deus realmente realizou coisas extraordinárias, que trouxeram para aqueles que aprisionavam, aqueles que escravizavam os hebreus, pavor, medo, e óbvio, então, em decorrência disso, a convicção de que Deus, realmente aquele que criou os céus e a terra, que tem em suas mãos o controle de absolutamente tudo, realmente estava com aquele povo que por 400 anos estava sofrendo. E nós, óbvio, nos dias de hoje, quando olhamos para esse texto e olhamos para os acontecimentos, poderíamos pensar, mas Deus que fez tudo aquilo, por que permitiu que o povo, então, em vez de ir pelo caminho mais curto, conduziu o povo pelo caminho mais longo? E aí nós poderíamos ter o direito até de pensar, poxa, mas Deus poderia dar um jeito, Deus poderia fazer com que as coisas fossem, tivessem um pouco mais de tranquilidade para aquele povo, Mas uma coisa nós precisamos ter consciência muito clara, Deus sabe conduzir o seu povo. E nós, que somos o povo escolhido por Deus, segundo a misericórdia em Cristo Jesus, precisamos entender isso, É claro que cada um de nós tem o direito, de imaginar, de pensar, de olhar para o dia a dia e imaginarmos como seria maravilhoso, como seria fantástico se a vida fosse perfeita, sem obstáculos. Mas não é assim. Bom, também seria que nossa caminhada fosse realizada em terrenos aparados para nós pelo Deus que criou absolutamente tudo. Mas não é assim também.
Não é possível, né, nós dourarmos a pílula, né, conforme dizem por aí, ou seja, não é possível que nós, em nossos momentos de existência, acreditemos, né, em coisas que são irreais. Nós temos realmente a convicção do cuidado de Deus, mas nós temos também a convicção de que Deus nos escolheu para sermos realizadores, né? Então, a cada dia percebemos que quando levantamos até dormirmos, enfrentamos terrenos pedregosos, enfrentamos dificuldades, né? Os nossos caminhos estão repletos de curvas, repletos, né, de obstáculos, né, que nos desafiam no dia a dia, né? A vida é assim, por mais que nós não gostaríamos que fosse, ela é assim. Temos os nossos momentos ótimos, maravilhosos, temos os nossos momentos de frustrações, né, de crise, né? Mas, então, diante de tudo isso, nos vem uma pergunta: será que, e se tudo fosse perfeito? Será que se, quando acordássemos, né, tudo já estivesse preparado para um dia maravilhoso, sem obstáculo nenhum, sem dificuldade nenhum? Aprenderíamos? Evoluiríamos? Ou seja, cresceríamos na nossa vida social, na nossa vida espiritual? Diante das dificuldades encontradas, portanto, qual é o nosso papel? Qual é o papel de Deus em nossa vida, né? Certamente, o objetivo de Deus é produzir em cada um de nós experiências, né, que permitam, né, que evoluamos, que cresçamos, que desenvolvemos o nosso potencial espiritual, né, que diante das dificuldades acreditemos, né, do Deus Criador, no Deus que controla tudo, mas que, independente desse poder, dessa força, também exige, né, de cada um de nós o necessário para sermos realizadores. Muitos de nós já nos deparamos, com certeza, você que está tendo contato com essa mensagem, você já se deparou com portas fechadas, né? Não tem jeito, né? Muitos de nós podem até mesmo ter tentado, né, mover-se em uma direção, buscado, né, algo que acreditamos que é a vontade de Deus, apenas para descobrir que aquela porta, né, que está fechada, na qual estamos batendo, não é o propósito de Deus que ela se abra. Puxa vida, mas estou batendo, né? O Senhor diz que se nós batermos vai se abrir. Mas não é assim, né? Muitos aprendizados dependem de realmente de fazer com que a nossa alma, né, com que o nosso ser, ele desenvolva habilidades. Senão, nós estaríamos até os dias de hoje numa total dependência, ou seja, sem resolver, dependência no sentido negativo, né, de sempre estarmos esperando, aguardando que Deus, que o outro, né, que o mundo faça alguma coisa que cabe, compete a cada um de nós realizar. Nós não somos os únicos, gente, e acreditemos nisso, né? Isso também aconteceu no passado com os servos do Senhor, aconteceu tudo isso, muitas coisas dessas, e que estão registradas, né, na própria Bíblia para o nosso aprendizado, conforme Paulo diz. Tudo que foi escrito para o nosso aprendizado. O propósito, portanto, de Deus era e é, né, ainda de formar um povo que se prepara para as lutas, né? E ainda assim se sintam diante dessas lutas agradecidos pelo aprendizado, né? Óbvio que o aprendizado, que o crescimento, que o desenvolvimento da nossa existência em qualquer área da nossa vida, ela só vem a partir, né, de quando nós estamos desejosos de lutar. Aqueles que recuam, aqueles que ficam parados, não têm experiência nenhuma. Ora, portanto, o texto que nós lemos e que relata a libertação do povo no Egito, né, Deus sabia que, mesmo aparentando que aquele povo estava livre, imaginemos a euforia, né, quando aquele povo, 600 mil homens, segundo a palavra de Deus, né, mais mulheres e crianças que não eram contadas, imagine aquela turba, aquela multidão, aquela misturada de pessoas, né? E domingo nós trabalhamos que entre esses que
conheciam, que tinham a consciência de Deus, houve também muitos, né, que simplesmente juntaram-se a esse povo no caminho da liberdade. Imagina, né, como é que era. Acreditamos, né, que foi realmente um momento de êxtase, mas que precisava ser experimentado, ser trabalhado, né, no coração de todos eles de uma maneira muito especial, né? Portanto, com certeza havia euforia, havia a liberdade, né? Mas ainda havia dentro de cada um daqueles corações o Egito que os aprisionava interiormente, né? Tudo que viram, tudo que viveram, tudo que sentiram, né, na pele, certamente ainda estavam marcadas na mente e no corpo de cada um daqueles que estavam iniciando a caminhada. Ora, acreditamos que havia euforia, mas que também havia incertezas, havia um povo fragilizado, um povo machucado, né? Um povo, em muitos momentos, traumatizado. Essa é a verdade, né, que nos é relatada e que nós imaginamos, né? Ir pelo caminho mais curto, portanto, poderia significar encontrar-se com os filisteus. Segundo o texto lido, né, os filisteus, inimigos deste povo de Deus, certamente poderiam, e bem armados, né, produzir no meio daquele povo um estrago muito maior. Eles, apesar de algumas armas que poderiam possuir, né, da confiança que tinham em Deus, não estavam preparados para a luta, né? Porque é sempre assim. Quando saímos de um processo de escravidão, precisamos ter um tempo de preparo, precisamos nos preparar para tudo aquilo que virá, né? E certamente aquele povo não estava ainda totalmente preparado, né? Apesar do caminho mais longo, era isso que Deus estava preparando para aquele povo, né? E Deus sabe que quando nós nos encontramos fragilizados como aquele povo, né, traumatizados, né, isso poderia significar algo muito perigoso, né? E Deus sabe, né, de todas as coisas na nossa existência. E a palavra aqui lida poderia, segundo o relato, poderia fazer com que esse primeiro momento de conflito, de confronto, fizesse com que o povo desejasse todo voltar imediatamente para o Egito, né, que estava ali perto. Era necessário deixar que esse povo caminhasse para longe, né, do Egito, para que Deus começasse a tratar. Portanto, o caminho mais curto não era o caminho mais correto. Deus sabia disso. O povo não, né? O povo não, né? No caminho rumo à Terra Prometida, portanto, o povo foi descobrindo novas perspectivas, né? Nos meios das dificuldades, novos acontecimentos. Era um tempo propício, portanto, para refazer a vida de cada um deles, né? Por isso, aquela travessia foi realizada com conflitos, com sofrimentos, com vitórias, com alegrias. Nos momentos da crise, Deus se mostrava, né? Ou seja, como a nossa existência. Ao longo da história, esse povo que atravessou o deserto realmente deixou a sua marca para a humanidade, principalmente para os judeus, que até os dias de hoje fazem memória dessa experiência no deserto, né? Essas lembranças no deserto, durante todos os processos na caminhada dos judeus e também, por que não dizer, dos cristãos, nos ajudam a enfrentar as dificuldades e os momentos que estamos vivendo, né? Os obstáculos cotidianos, as crises, os medos, as angústias, as incertezas, né, do amanhã fazem com que nós nos apeguemos e passemos a confiar cada vez mais em Deus, né? Ora, nesse sentido, os obstáculos cotidianos podem ser superados mais facilmente quando acreditamos que Deus, né, está conosco, que Deus caminha conosco e que Deus vai usar todos os seus meios, né, não para nos facilitar a caminhada, não para tirar os obstáculos, mas para fazer com que nós aprendamos a superá-los, a vencermos, né?
Portanto, Deus pode nos levar por caminhos mais longos, sim. Para quê? Para que Deus pode e faz isso muitas vezes em nossa vida? Para nos proteger de perigos que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Já pensou se esse povo recém-liberto encontrasse com os filisteus preparados, né, para a luta? Haveria um massacre, morreriam, né? E aqueles que sobrassem certamente não iriam continuar. Voltariam e achariam que o Egito era definitivamente o seu lugar. E nós não teríamos tudo aquilo, né, que nós temos, né, relacionados a essas experiências espirituais, né? Deus não queria, portanto, que aquele povo, ao se defrontar com a guerra logo após a libertação, fosse tentado desistir. Queridos, Deus tem nos livrado, né, de muitas coisas, né, de muitos caminhos que são perigosos. Deus é sábio, acredite nisso, em nos proteger. Confie, né, e descanse, portanto, na direção de Deus. Quando você perceber uma porta que está se fechando, acredite, né, que você gostaria de atravessar, gostaria de ir um caminho, né, que a princípio na sua mente é o caminho mais indicado e essa caminhada não ocorrer, acredite, Deus está te livrando de alguma coisa. Deus está permitindo, né, que realmente você presencie, né, o seu cuidado com o passar do tempo. Deus pode, portanto, nos levar sim por caminhos mais longos. Para quê também? Nos poupar de tentações, né, que nós não conseguiríamos suportar. Né? A tentação do deserto, a tentação da fome, a tentação da sede, né, em muitas circunstâncias são bem menores do que outras, né, que muitas vezes Deus está nos livrando. Nós poderíamos achar, e aí a sabedoria fantástica, né, do grande apóstolo, né, que devemos saber que em todos os momentos, frio, fome, sede, Deus estará conosco e que a sua graça simplesmente é suficiente para nós vivermos, né? Portanto, Deus pode nos levar sim por caminhos mais longos, acredite nisso, né? Para o nosso bem e acima de tudo para os propósitos de Deus, que Deus tem estabelecido, tá certo? Sobre a nossa existência. Tem um texto, né, do Novo Testamento que nos mostra claramente isso, né? Em um determinado momento, quando Paulo, né, já está envolvido em suas missões de levar o nome de Jesus Cristo, ele é impedido pelo Espírito Santo. E nós vamos encontrar isso lá no livro de Atos, capítulo 16, né, no começo. Né? E passando pela Frígia e pela província da Galácia, fomos impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. É estranho isso, né? Paulo sendo impedido pelo Espírito de anunciar a palavra. E nós podemos falar, que Deus é esse, né? Uma vez que Paulo foi chamado para anunciar a palavra, e agora impede Paulo, né? E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Ou seja, em dois momentos assim, grudados, né, temporalmente falando, Paulo é impedido. E aí ele poderia, né, em determinado momento, se não tivesse consciência espiritual, duvidar de Deus. Que Deus é esse que eu aprendo a servir, que eu quero trabalhar, que eu quero fazer, que eu quero realizar, e ele não quer, né? Paulo encontrou muitas vezes portas fechadas, né? E o que ele fez diante dessas circunstâncias, né? Teve a consciência clara, né, de que aquilo havia sido colocado por Deus. As portas não se abriram, é porque Deus não quer, né? No caso de Paulo e seus companheiros, Deus fechou com um propósito, com um objetivo, né? E quando, então nós vamos encontrar nesse contexto aí a conversão de Lídia, né? Um momento extraordinário, né? Lá em Betânia, e depois disso uma circunstância muito grande, né, de acontecimentos. Vimos também nesse contexto aí, no capítulo lá, que uma jovem também
foi libertada de espírito de maligno, de adivinhação, né? E logo em seguida também Paulo é preso, e depois tem o carcereiro, onde toda a sua família se converte. Quer dizer, Deus sabe o que faz. Deus, Ele sabe o que faz. Acredite nisso, né? Assim também é conosco, queridos, né? Nossa vida pode ser comparada com toda certeza. Você que realmente tem depositado sua fé e sua esperança, né, em Deus, de que lições preciosas podem ser tiradas em todos os momentos da nossa existência, né? Nossa vida, portanto, é uma comparação, né? E sempre falamos isso, né? Como um caminho. Muitas vezes passamos por adversidade, passamos no passado, estamos passando, passaremos amanhã, né? Podemos enfrentar, e como temos enfrentado, crises em vários setores, hídricas, econômicas, né? Quem de nós não está sofrendo aí dificuldades econômicas, né? Passamos aí por enfermidades, quantas enfermidades têm nos assolado, têm estado perto de nós, crises familiares. Mas a palavra de Deus, e é isso que importa, né? A palavra que Deus usou para estimular Moisés na caminhada, quando ele tem que passar o bastão para frente lá em Josué, ele vai dizer: o Senhor é quem vai adiante de ti. Não sou eu mais, mas é Deus quem vai à sua frente, Josué. Ele será contigo, Ele não te deixará, não te desamparará, não temas, não tenha medo, não te atemorizes. Querida comunidade cristã, queridos amigos, parceiros dessa caminhada que nós chamamos de vida, não importa onde estamos em nosso caminho, ou naquilo que chamamos da trajetória da nossa vida. O mais importante, sem dúvida nenhuma, o fundamental, é que Deus continua a estar presente em nossa vida. É isso que realmente faz com que acordemos diariamente e desejemos continuar a caminhar. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até um próximo encontro. Amém.